Boa noite. Agora eu converso com André Queiroz e Gustavo Oliveira, da Serasa Experian. Obrigada, viu, gente, vocês terem vindo ao nosso estúdio, estúdio aqui na Abad, né, 2015 Fortaleza, e o Cristiano Eloy, nosso editor. Vocês vieram nos contar um pouco sobre os indicadores econômicos, é isso? Exatamente. A gente está trazendo, a gente entende que a Abad é o principal evento do setor, né, do ano, e a gente sempre preocupado em trazer novidades para o setor. A gente fez um estudo, né, que traça um raio-x do segmento, né, e como que o segmento ele acaba sendo influenciado pelo cenário econômico que a gente vive atualmente, né? Então a gente trouxe esse estudo aqui para o evento e tem sido bastante repercutido muito bem entre os clientes, né? Porque pela primeira vez a gente tenta abrir um pouco, né, e toca um pouco na ferida também, né? Qual é a realidade que todo mundo encontra, né? Os atacadistas falam assim, tá difícil vender, tá complicado. Por quê? Né? O que está acontecendo? Como é que isso tudo influencia, né, no entorno deles, né? Então a gente trouxe essa análise aqui para que todos pudessem conhecer. O que a gente pode, né, destacar, os pontos assim, destaque para o setor atacadista distribuidor? O que vocês assim localizaram nessa pesquisa, né? Eu acho que é importante reforçar. A gente está vivendo um ajuste macroeconômico muito forte. Então, 2015 está desafiador para todos os segmentos. Não é uma questão específica do atacado, né? Todos os segmentos estão sofrendo. Mas a gente fez um estudo e nessa comparação do primeiro trimestre de 2015 em relação a 2014, a gente está tendo uma reflação no mercado. A gente tem, em atacado especificamente, a gente está com um decréscimo de 3,8% na atividade econômica em relação ao primeiro trimestre de 2014. Isso ataca também indústria, varejo, mas no atacado a gente está com essa queda de 3,8% no trimestre e 6,5% quando eu comparo maio de 2014 com maio de 2015. Então são números atualizados que a Serasa está divulgando no mercado recentemente e específico para o segmento de atacado. Acho que esse é um ponto que vale destacar. Relevante. Um outro ponto, complementando aqui o Gustavo, é a análise de risco de crédito, né? 1 em cada 3 empresas no país está com alto risco de crédito, né? Isso é um pouco de reflexo também da situação que o país está passando. Tá? Crédito restritivo dos bancos também. A gente fez um estudo específico para o segmento de atacado e a gente resgatou todas as atividades que os atacadistas consultam na Serasa e a gente avaliou de 1 em cada 3 das empresas que o atacado está fazendo negócio está com alto risco de inadimplência no mercado. Ou ela já tem uma falência decretada, ou ela já está em concordata, ou analisando metodologias estatísticas da Serasa, a gente vê que essas empresas estão com alto risco. E a gente fez esse estudo também segmentado por região. E a gente percebe que no Nordeste é onde esse índice ele é um pouco maior em relação ao resto das regiões do Brasil. Quando a gente olha especificamente no Nordeste, 30% das empresas que são consultadas, que estão fazendo negócio com atacado, elas estão com altíssimo risco de inadimplência. Então, o atacado precisa estar muito atento com a relação de negócio que ela está fazendo, porque as empresas elas estão também super endividadas. Então, é uma avaliação importante. Quando vocês falam que vocês mediram o risco de inadimplência, essa inadimplência aumentou ou ela pode aumentar? Ela aumentou. Quando a gente compara especificamente 2015 com 2014, no segmento atacadista, a gente tem um aumento de 11,7% comparando 2014 com 2015. Então a inadimplência aumentou, ela vem aumentando. Então 2015 é um cenário bem desafiador e a gente está vendo isso comprovando nos números. Continua no segundo semestre, pode avançar em 2016 ou você acha que o mais difícil já passou? Não, continua ainda. A gente entende que esse cenário ele começa a melhorar um pouco mais para o início do ano que vem, no primeiro trimestre, quando as empresas... A gente começa a ver alguns setores começando a se recuperar um pouco da inadimplência, né? A média nacional de inadimplência cresceu 12%, o setor cresceu 11%, né? Segmentos que são mais maduros em relação a políticas de crédito, como o varejo, por exemplo, né, que tem já uma cultura mais sólida de análise de risco,
começam a também agora a se recuperar nesse sentido, né? Então, o que você vê é, efetivamente, as safras de crédito, né, anteriores ou no início da crise, elas agora estão começando a entrar em inadimplência. Quando as empresas elas adotam políticas de crédito, que não são restritivas, mas são mais conscientes, as safras de crédito são melhores, a inadimplência volta a reduzir. Então, isso é importante ter essa medida aí, né? Agora, vocês falaram que teve uma retração de 3,8%, né? Comparativo de julho desse ano com julho do ano passado, é isso? É maio de 2015 com maio de 2014. Qual região isso foi maior e qual região isso foi menor e por que isso acontece? Isso é um número geral da média Brasil. A gente fez... Coleta de dados de quantas empresas? Qual é a base? A gente usou, são fontes do IBGE, da ABAD e da Serasa. A gente reuniu essas visões de todas essas instituições para consolidar esse indicador de atividade econômica. A gente fez uma divisão com relação às atividades econômicas na indústria, no varejo, no atacado e em serviços. Então a gente fez essa segmentação pelo tipo de indústria e a gente vê que atacado tem essa retração de 6,5%, no varejo 4,5% e na indústria 8,8%. Então a indústria ela vem sofrendo ainda um pouco mais do que o atacado. Nessa divisão que a gente fez, o único segmento que tem ainda uma perspectiva de atividade econômica um pouquinho maior do que em relação a 2014 são as empresas de serviços. Em serviços a gente tem 1,1%, ela está crescendo em relação a 2014. Tá? Tem alguns destaques positivos nessa pesquisa? Serviços. Se refere a indicadores? Serviços é o único segmento que tem uma atividade econômica crescente em relação a 2014. Todos os outros segmentos estão sofrendo com uma retração na atividade econômica comparada com 2014. E o que as empresas atacadistas e distribuidoras têm que fazer para minimizar esses danos? Ou seja, para ter uma retração de mercado menor, para correr um risco menor na concessão de crédito, que tipo de cuidados vocês indicam que elas façam? No processo de avaliação de risco, as empresas têm que ser um pouco mais conservadora, né? Porque a atividade econômica como um todo ela está difícil, a inadimplência ela vem aumentando em relação a 2014. Então, para você vender mais, você precisa ter qualidade no seu processo de venda. Então, você tem que investir no seu processo de avaliação de políticas de créditos mais robustas, você tem que saber dar um limite de crédito mais assertivo para o seu cliente, para que ele não se endivide e você tenha problemas na cobrança com ele depois. Então, o crédito ele precisa ali estar bem refinado, ajustado ao limite com a capacidade de crédito que a empresa tem. E a Serasa tem ferramentas para ajudar nesse processo de avaliação de risco. Uma vez que esse seu cliente entrou, você tem que fazer a gestão do cliente dentro da sua carteira. E aí ser bem assertivo no processo da inadimplência. A inadimplência está ali para o mercado inteiro. A inadimplência está crescendo para todo mundo. Então, quem abocanhar aquele cliente primeiro, quem cobrar, tiver uma cobrança mais eficiente, vai conseguir recuperar o cliente primeiro. Então, o cliente ele pode dever não só para o mercado atacadista, ele pode dever para o banco, ele pode dever também para uma utility, né? Então, você tem que ter um processo de cobrança bem eficiente para trazer esse cliente primeiro. Acho que um outro ponto importante é que assim, né, você vê que o acompanhamento da carteira, né, dos clientes, ele passa a ser fundamental, né? Porque às vezes no momento da concessão do crédito, né, a situação daquele cliente estava ok, mas à medida que o tempo vai passando, né, alguns fatores podem deteriorar a capacidade desse cliente de pagamento e você precisa acompanhar. Não é que você deu uma vez o crédito, você vai virar as costas e não vai mais olhar para ele. Pelo contrário, aí sim que você precisa fazer a gestão dessa carteira para você se prevenir de uma eventual inadimplência ou para você, inclusive, potencializar suas vendas se aquele cliente está melhorando a sua situação, né? Então, a gestão do cliente, eu diria para vocês que é um ponto importantíssimo hoje em dia. Principalmente nesse momento, né? Sem dúvida alguma. Mais uma pergunta para nós finalizarmos. E isso vale para empresas de todos os segmentos? Essa questão, essa preocupação com a gestão do cliente, com essa preocupação se ele está bem, se ele não está, se ele pode pagar. Vocês também tocaram na questão do Nordeste, que o Nordeste corre um risco maior de inadimplência, né? Sim. Como se proteger disso, especificamente nessa região também?
Eu acho que esse ponto é válido para todas as indústrias, né? A questão da eficiência na gestão do cliente, para você saber como que está a questão financeira do seu cliente, é fundamental, não só para atacado, mas para todos os segmentos. E especificamente na região Nordeste, conforme você citou, a inadimplência está um pouquinho maior do que o resto do país. Então, o desafio é ainda maior, né? Você tem que ser muito mais eficiente para fazer negócio com empresas dessa região. Então, você tem que sim investir no processo da gestão desse seu cliente para ver em que momento você pode ajudá-lo, incentivar ele num processo de venda, e a gente auxilia ferramentas para que você possa fazer essa gestão eficiente dos clientes. Então, no Nordeste precisa ter um foco ainda maior do que no resto do país. Quer concluir? Não, perfeito, é isso mesmo. Mais uma vez, né, olhe os seus clientes de forma segmentada, né? O Brasil tem uma diversidade muito grande, naturalmente, então um cliente que é bom no Sul pode não ser bom no Nordeste, e você precisa ter as suas políticas ajustadas para que o perfil do seu cliente seja adequado à sua empresa, né? Então, o conselho é olho vivo. Olho vivo. E a Serasa pode ajudar, é isso? Com certeza, com certeza. Tá bom. Então, tá, muito obrigada, Gustavo Oliveira, André Queiroz, da Serasa Experian, Cristiano Eloy, que se tiver, os dois vieram aqui especialmente contar dessa pesquisa que deve sair essa semana nos grandes jornais, né? Sim. Valor Econômico e outros aí, que vão analisar, e isso a gente vai acompanhar também ao longo desse semestre aí, a gente vai acompanhando. Muito obrigada pela sua audiência, e daqui a pouco a gente já continua, né, Cristiano? Tem mais entrevistas aí para acontecer. New Trade TV, diretamente da ABAD 2015, Fortaleza.